Nesse vídeo, vamos demonstrar como definir o tipo de comissão por representada, ou seja, definir como as parcelas serão divididas dentro do sistema. O primeiro passo é ir no menu Cadastros, depois em Representadas. Vamos escolher uma representada para definir o tipo de cálculo. Vou clicar no Editar. Desço um pouquinho a tela e vamos ter a opção para poder definir como será a configuração das comissões. A configuração padrão e a configuração avançada são os dois tipos de divisões que podemos utilizar para calcular as datas de vencimento das comissões. Eu vou abrir aqui num bloco de notas que fica mais fácil para a gente poder exemplificar o que significa cada opção dessa. Comissão sobre parcelas, que seria a comissão sobre liquidez, ou a comissão sobre parcela única, que seria a comissão sobre faturamento. Aqui no nosso exemplo, temos o seguinte: pedido cadastrado em 10/10/2022, um total de R$1.000, condição de pagamento 30, 60, 90 dias, e foi definido uma comissão total de 10%. Isso significa que a indústria vai pagar 10% sobre o total do pedido, sendo que desses 10%, 5% vai ficar para a empresa e 5% para o vendedor. Para informar as porcentagens das comissões, acessamos o menu Comissões. Aqui estamos apenas definindo como serão as divisões das parcelas das comissões. Então, neste exemplo, temos 10% sobre 1.000, que seria uma comissão total de R$100. A comissão da empresa seria 5% sobre 1.000, que daria 50, e a comissão do vendedor, 5% sobre 1.000, que também daria 50. A soma da empresa e do vendedor dá o valor da comissão total. Na configuração padrão, se definirmos a comissão sobre liquidez, que seria a comissão sobre parcelas, né? Aqui, ó, comissão sobre parcelas. O sistema faria a seguinte divisão. Como a comissão da empresa ficou em R$50, seria R$50 dividido em 3 parcelas. Então a primeira parcela seria 10/11, um mês após a data de emissão do pedido, que foi 10/10, no valor de R$16,66. A segunda parcela seria 60 dias após a emissão do pedido, 10/10, então ficaria em 10/12, no valor de R$16,66. E a terceira parcela, em 10/1/2023, no valor de R$16,66. Como a configuração padrão está definida sobre liquidez, então a parcela do vendedor também vai ficar em 3 parcelas. Como aqui também deu o mesmo valor, de R$50, vai ser os mesmos valores da empresa, né? R$16,66. As datas de vencimento também são iguais, nesse caso, né? Então o sistema ele dividiu em 3 parcelas, tanto a comissão da empresa quanto a comissão do vendedor. Se optarmos pela comissão sobre faturamento, apenas uma parcela será cadastrada. Então, neste exemplo, a comissão da empresa ficou em R$50. O sistema vai cadastrar apenas uma parcela para a empresa, com a data de vencimento em 10/11, no valor de R$50. E a comissão do vendedor também no valor de R$50. Note que o sistema apenas cadastrou uma parcela, né, para a empresa e para o vendedor. Essa comissão sobre faturamento seria a opção Comissões sobre parcela única. Essas duas opções fazem parte da configuração padrão, que a maioria das empresas utiliza. Se optarmos pela configuração avançada, vou colocar para cá, fica melhor para a gente ver. É a mesma ideia da configuração padrão, só que temos um detalhe adicional. Podemos especificar como será o cálculo das comissões da empresa e do vendedor. A parte da comissão da empresa posso configurar como liquidez e a parte do vendedor sobre faturamento. Então eu faria essa seguinte configuração. A parte da empresa eu vou manter sobre comissão sobre as parcelas, que é a comissão sobre liquidez,
E a parte do vendedor eu vou colocar como parcela única, que seria a comissão sobre faturamento. Ainda no nosso exemplo, a divisão ficaria da seguinte forma. Como a comissão da empresa ficou em R$50 e foi definida como sob liquidez, o sistema vai dividir em 3 parcelas desses R$50, que são os mesmos valores que a gente viu no exemplo anterior. Só que tem um detalhe, a do vendedor vai ser gerada apenas uma parcela, que é no valor cheio de R$50. Então, na configuração avançada, definimos que a comissão da empresa vai ser sob liquidez, o sistema dividiu em 3 parcelas, e a comissão do vendedor vai ser apenas uma parcela, que é a comissão sobre faturamento. A diferença entre a configuração padrão e a configuração avançada é que podemos definir se a comissão da empresa vai ser sobre liquidez ou sobre faturamento, e se a comissão do vendedor também vai ser na liquidez ou no faturamento. Essa opção da base de cálculo sobre o total da comissão da empresa é uma opção que não é mais utilizada no sistema. Então, como padrão, o cálculo da comissão vai ser sempre com base no total do pedido, que é essa opção que já vem marcada. Então, eu posso optar tanto pela configuração padrão, como pela configuração avançada. Logo abaixo, podemos habilitar algumas regras. Por exemplo, habilitar a regra para as comissões sobre as parcelas. O que isso significa? Se o sistema calcular uma data de vencimento da comissão que for maior do que o dia 5, eu posso manter essa comissão dentro do mês que está sendo gerado, do pedido, ou posso jogar essa comissão para o próximo mês, ou para daqui a 2 meses na frente. Então, por exemplo, o exemplo completo ficaria assim: se o dia de vencimento da comissão for maior que o dia 5, calcular a comissão para o próximo mês. Então, por exemplo, aqui no nosso texto de exemplo, temos uma comissão, vamos pegar esse primeiro caso aqui, que seria a configuração padrão, uma comissão sobre liquidez. Como a comissão caiu no dia 10, o sistema vai comparar com essa regra. Se o dia de vencimento da comissão for maior que o dia 5, no caso é, porque a nossa comissão está no dia 10, calcular a comissão para o próximo mês. Então, o sistema vai calcular para o dia 10 do 11. Ele já faz isso automático, como padrão. Mas eu poderia mudar aqui para manter no mesmo mês. Vou jogar porque é 2 meses para frente. Aí vai de acordo com as regras de negócio da sua empresa. Vou botar aqui o padrão. Caso contrário, calcular a comissão para... Então, se o dia de vencimento da comissão for maior que o dia 5, eu calculo a data de vencimento para o próximo mês. Caso contrário, se o dia de vencimento da comissão for menor que o dia 5, eu calculo a data de vencimento para o mesmo mês. Aqui é a mesma regra, só que quando o tipo da comissão for sobre parcela única, ou sobre faturamento. E aqui é quando a gente calcula a comissão sobre as parcelas que são cadastradas dentro do pedido, que também é a mesma regra de cálculo das outras duas, só que o sistema vai utilizar como base as parcelas que foram informadas dentro do cadastro do pedido. Em outro vídeo a gente vai especificar melhor o que seria essa comissão sobre parcela do pedido. Terminei de configurar, faço uma revisão, eu vou manter a comissão sobre as parcelas. Terminei de revisar as informações de configuração e regras. Vou manter essa regra aqui habilitada e clico em salvar. Dessa forma, os pedidos que serão cadastrados, ou seja, os pedidos novos, já vão obedecer a essa regra que definimos na representada. Caso você já tenha pedidos cadastrados anteriormente, o sistema vai manter o que já foi cadastrado, e essa alteração dessas regras só vai valer para os pedidos novos. Nesse vídeo, demonstramos como definir o tipo de comissão por representada.